Igreja, paz do Senhor, amém? Que glória, não? De ver nossos pequenos, que bênção, que mensagem linda. Tenho certeza que tocou o teu coração, amém? Porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Então Jesus ama os pequeninos. Amém, igreja? Amém. É um dia muito especial para nós, como igreja, porque hoje é o dia que nós vamos ceiar com o nosso Senhor. Então, que o seu coração esteja pronto para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 27. A gente tem passado esses dias com muitas coisas, ouvindo muito do Senhor ali no nosso coração e sendo obedientes, rendidos. E muitas vezes, igreja, não é fácil a gente se render à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E nossa vontade não está alinhada à vontade de Deus. Então a gente fica sempre buscando lutar contra a vontade de Deus. E eu queria nesta manhã dizer para você, como igreja, como família, como membro, como amigo, companheiro, irmão, filho, pai, toda a família. Eu queria dizer para você, para nós nesta manhã, deixa Deus cuidar de você. Amém? Amém? Não existe melhor lugar, não existe melhor pessoa, porque nós acabamos de ouvir que Deus fez o homem, e quando Ele fez o homem, Ele olha para ele. Então o homem é a imagem e semelhança do próprio Deus. Como assim? Pois é, Deus é Espírito. E não tem como tocar em Deus, não tem como ver Deus, não tem como Ele tocar em mim e tocar em você. O Espírito não tem como tocar na matéria. Então Deus precisava, tocar em nós, que Ele olhou para Ele e nos fez. Deus queria nos abraçar, Deus quer. Sempre quis. O plano original de Deus é sempre ter uma família. E Ele é soberano, Ele subsiste, Ele é dono de tudo, Ele habita a eternidade, e a terra não tem como receber esse Deus todo-poderoso, que Ele é Espírito, Ele é vida, se não for através de quem Ele mesmo criou. E quem é que Ele criou? O homem. Ele criou um casal, Ele criou uma família. Por quê? Porque Ele quer habitar em mim e você. E quando Deus habita em mim e você, mas como assim? Pois é, esse Deus todo-poderoso habita em mim e em você. Ele está em mim e você. Então quando nós nos reunimos, Ele se faz presente. Quando nós ouvimos a sua palavra, Ele fala conosco. Quando nós oramos, Ele toca em nós. Quando nós nos cumprimentamos, o próprio Deus está tocando em mim e você. Porque nós somos imagem e semelhança dEle. E a palavra dEle diz, em João 14, 23, que se nós amarmos a palavra dEle e guardar a palavra dEle, Ele viria. Ele e a palavra, ou Ele e Jesus, e habitaria em nós. Está lá, ó. Faremos nele morada. Então Deus tem uma casa. Deus tem uma morada. Como assim? Hoje eu estou com como assim, né? Como assim? Deus habita, Ele tem um corpo. E com o corpo Ele vai tocar a terra, Ele vai tocar o ser humano, Ele vai curar o ser humano, amém? Ele vai libertar, Ele vai restaurar ao plano original, como nós vimos. Então, igreja,
Igreja são pessoas. Igreja não é templo feito por mãos humanas, amém? Igreja são pessoas. Igreja forma uma família. A igreja forma um corpo, aonde Deus vem receber de mim, de você, a adoração, o louvor, a nossa gratidão, a nossa submissão e o nosso render-se a Ele. Ou seja, sair do controle da nossa vida e deixar Ele cuidar. É fácil, igreja? Não. Porque nós estamos acostumados a ter o controle de tudo nas nossas mãos. E é bem verdade que nós não conseguimos esperar em Deus. Nós não conseguimos descansar em Deus. Por quê? Porque nós sempre estivemos no controle de todas as coisas. Então, quando o Senhor nos reúne e Ele quer falar conosco, nosso coração tem que se render a Ele. E Salmo 27, versículo 14, aprendendo aqui com a palavra dele, deixando Deus cuidar de você. O Senhor vai prover para mim e para você a força de uma fortaleza. Amém? Então, quando Ele habita em mim e em você, porque Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, Ele conhece tudo, Ele sonda tudo. Mas quando eu e você abrimos o coração e deixamos Ele entrar, como Ele entra? A palavra dEle. Porque o Verbo se fez carne. Deus se fez homem, porque o homem rejeitou. Então não tinha como Deus vir até a terra. A terra foi entregue a Satanás, a um espírito maligno contrário. Então Deus tem um plano original, que Ele vai vir na forma humana, vai nascer de um ventre e vai morrer na cruz, para que Ele pudesse abrir o caminho para mim e para você, nos conectarmos novamente com o Criador e com hoje o nosso Pai. Porque se nós estamos em Jesus, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, saiu de dentro de Deus. Então, igreja, ela não sai do mundo, ela não tem o sistema do mundo dentro dela. Amém? A igreja não tem a nossa vontade dentro dela. A igreja tem a vontade soberana de Deus. A igreja saiu de dentro de Deus. Uau! E Ele, por nos amar tanto, como nós vimos aqui, e foi até o fim, Ele me chamou e te chamou. Por isso você está aqui. Amém. Você foi chamado por Ele. E Ele quer cuidar de mim, de você. Agora, é fácil, e é bem verdade, que nós não conseguimos isso aqui. Versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se no teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, Deus quer nos dar a força de uma fortaleza e o cuidado de um pastor, porque Ele é o pastor, Ele cuida, Ele providencia todas as coisas. Mas para que nós possamos viver desta forma, com esse coração rendido, com esse coração em ânimo, não em desânimo, não em apatia, não em decepção, nós precisamos deixar Deus ser a nossa fortaleza. Porque Ele sendo Deus e Ele sendo o Criador, jamais Ele vai invadir, jamais Ele vai interferir na sua escolha. E eu li uma coisa que eu queria ler para você. Mesmo desejando, muitos não têm conseguido deixar Deus cuidar de suas vidas.
Na verdade, deixar Deus realmente no controle das nossas vidas é um processo de aprendizado que vem pela palavra. Então, todos os dias nós precisamos ouvir a palavra. Eis a razão do culto. Por que nós temos culto? Porque nosso Pai, nosso Deus precisa falar conosco, precisa nos ensinar, precisa nos conduzir a este cuidado. Ele precisa se mostrar a mim e a você. Então todos nós temos dificuldades, todos nós temos os nossos jeitos, todos nós temos as nossas formas de fazer. Mas eu quero dizer nesta manhã, a forma de Deus é melhor. Amém. O cuidado dele é melhor. Amém? Não é na nossa força. Então aconteça o que acontecer, que nós possamos lembrar que Deus quer cuidar de mim, de você. Amém. Como? Espera. E esperar é não desistir. Esperar é não jogar a toalha. Esperar é não olhar e falar assim, quer saber? Acabou tudo, não tem mais jeito. Não, esperar é, eu continuo com o Senhor. Mesmo que eu não esteja vendo o Senhor com os meus olhos, mas eu vejo meus irmãos, eu vejo a igreja. Mesmo que eu me sinta sozinha, não estou sozinha. E é isso que nós vamos fazer na mesa da ceia. É quando nós pegamos o pão e o cálice, nós estamos dizendo para o Senhor. Nós estamos escolhendo nele, dizendo para ele, eu continuo esperando no Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei o Deus a quem eu tenho servido. Eu conheço. Ele ressuscitou e vivo está. Amém? Ele está vivo. Tem um homem à destra de Deus. Um homem de carne e osso que passou esses céus. Todos os homens, todas as mulheres de Deus, todos os pensadores, todos os reformadores, todos os homens de fé, todos os homens, ainda os que morreram, os que partiram desta terra, seus corpos estão na sepultura. Todos eles, todos os personagens bíblicos, todos, desde Adão até esse dia de hoje. Isso inclui Maria, isso inclui João, isso inclui Davi, isso inclui Salomão, isso inclui Pedro, João. Amém, irmãos? Todos. Estevão, que foi apedrejado, Tiago, que foi cerrado ao meio, João, apóstolo João, que foi jogado num tacho de azeite fervendo. Todos eles que partiram desta terra, os seus corpos estão ainda na sepultura. Então, por que Jesus? Como voltar ao plano original? Como voltar a esperar pelo Senhor? Eu preciso deixar Ele cuidar de mim. Eu preciso querer Ele. Por que só Ele? E não João, e não Pedro, que foram homens tremendamente usados, e não Davi, o rei segundo o coração de Deus, e não Maria. Por que só Jesus? Porque é o único que está vivo. É o único que saiu da sepultura. Nenhum outro saiu. Nenhum outro saiu. E se nenhum outro saiu, não subiu ainda. Não está sentado de corpo de carne e osso no céu. E se não está sentado de carne e osso no céu, não pode ser o intercessor, não pode ser o mediador, não pode ser o Senhor. O único que está sentado é Ele. E Ele é dono de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Você pode hoje olhar para Deus. Como? Ele é um homem de carne e osso que você vai tocar. Eu vou tocar.
Então espera pelo Senhor. De que forma? Tendo bom ânimo. Ou seja, nada vai abalar. Eu poderia abrir a Bíblia toda aqui para você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nas lutas nós temos perseguições, sentimos fraqueza, sentimos tudo, irmãos. Sentimos vontade de largar tudo. Sentimos tristeza, perdemos a nossa visão, perdemos às vezes a nossa esperança, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não acabou. Tende bom ânimo. Se fortifique no Senhor. Espera nele. Descanse nele. Deixa ele cuidar. Deixa ele ser Senhor. Deixa ele ter o controle da sua vida. Como? Como se eu não vejo? Palavra é a única palavra que os céus vão passar. A terra vai passar. Mas a palavra dele está estabelecida. Dá para confiar? Dá para esperar nele? Dá para ouvir esta palavra e deixar esta palavra entrar no teu coração? Onde tudo está dizendo para mim e para você, não vai dar. Acabou. A dor é intensa. O desânimo. A luta. A perseguição. As necessidades. Está lá batendo no seu coração. As palavras vêm vindo, os pensamentos vêm vindo. Acabou. Não está dentro do que eu e você queremos. Amém, igreja? O que nós queremos é limitado ao natural. O que nós queremos só está nesta terra. Mas a igreja, ela não pertence à terra. Ela se alimenta da árvore da vida. Ela se alimenta da eternidade. Ela é luz, ela é direção. Nós lemos aqui que Jesus nasceu e a estrela da manhã, porque o mundo jaz em trevas, o mundo estava em trevas e brilhou uma estrela. Amém, igreja? Amém. Brilhou uma estrela no céu. Porque a palavra nos garante que o mundo está em trevas. O mundo habita Satanás, ele é escuridão, ele é trevas densas, ele é morte, ele é destruição, ele é enfermidade, ele é doença, ele é engano, ele é mentira. E apareceu uma estrela. E essa estrela iluminou toda a terra. E os magos levaram meses para chegar. E quando os magos saindo de lá e viajando meses, olhando a estrela os guiou até uma criança que estava na sua casa. E quando esses magos, estudiosos, é verdade, eles sabiam ler o tempo, eles sabiam ler as estrelas. Eles olharam para uma criança e se prostraram, porque naquela criança o divino estava ali. Aleluia. Espera no Senhor. Tende bom ânimo. Fortifique-se no Senhor. Anima. Aprenda dele. Na palavra dele. Deixa ele ser Senhor. Vem no Salmo 46, por favor. Aprender a esperar nele, igreja. Nós temos que sair da correria do dia a dia, da ansiedade, da preocupação. Quantos de nós agora está assim e amanhã? Quantos que nós, no nosso pensamento, é o versículo 10. Quantos que no nosso pensamento já estão aí, que vai ser amanhã? Outros já estão pensando lá no fim do mês, no começo do mês. Outros já estão pensando lá no fim do ano. Outros já estão pensando no recurso financeiro, na casa, no casamento, nos filhos, nas dificuldades. Quantos de nós estamos pensando não no agora,
não no hoje, mas o nosso pensamento está sendo agora bombardeando a nossa mente e mostrando para nós, e amanhã, e o que eu passei ontem, e o que vai vir amanhã. O Senhor está dizendo para mim e para você, espera nele. Você sabe se o amanhã virá para mim e para você? Você sabe se nós vamos chegar até a tarde? Não, mas eu tenho saúde. Não, mas eu não estou numa UTI, eu não estou numa cama doente. Mas quem diz que é a doença que leva? A palavra de Deus diz que Ele tem o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele sonda tudo. Ele conhece tudo. A palavra dele diz que nenhuma folha da árvore cai, se não for pela vontade dele. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele saiba. A palavra registra que 276 pessoas foram naufragados no mar. Nenhum fio de cabelo caiu. O navio destroçou. Mas nenhuma vida se perdeu. Porque Ele está no controle. Porque Ele está no controle. É o alfa e o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Ele tem o controle de todas as coisas. Não é o homem. Não é o sistema. Não é o governo. Eu estou dando aula sobre 7 cartas do Apocalipse. E eu queria pregar isso, mas não hoje. Hoje não. Mas impressionante. Impressionante. Ele está no controle de tudo. Ele sonda tudo. Ele tem as estrelas na mão dele. Ele tem o controle da humanidade na mão dele. Então por que ele não faz? Porque o plano dele original já está consumado. Amém, igreja? O homem não muda Deus. Ele pode fazer as atrocidades que ele quiser, não vai acelerar Deus. Ele não vai fazer Deus agir. Por quê? Porque Deus não se move. Deus se move na palavra dele. Quer ter um coração manso, quer ter um coração firmado, livre de ansiedade, livre de desânimo, livre. Tenha a palavra dele. Deus falou. Deus está no controle da minha vida. Deus proverá e espera nele. E segure para que você não haja, para que eu e você não passemos à frente de Deus, para que eu e você não deixemos Deus de lado e irmos só na nossa força. Ele não se move na minha vontade nem na sua. Ele não se move na minha dor nem na sua. Sabe por quê? Porque Ele levou a dor. Ele levou a enfermidade. Mas então por que eu tenho? Porque eu preciso mudar a mente. Porque eu preciso renovar a mente. Porque se eu não renovar a mente, o meu corpo vai sofrer. E o meu corpo não atende à palavra de Deus. O meu corpo atende as coisas que o cérebro tem. Então, se eu não mudar, eu não desfruto. Se eu não mudar os pensamentos que nós temos, nós não vivemos saúde divina. Porque a palavra dele não falha. Então, Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, deixe de ser movido pela correria, pela ansiedade, pela preocupação, por aquilo o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, e agora, o que vai acontecer, como vai ser. Deixe o controle na mão de Deus. Ele sabe como fazer. Ele conhece você. Ele sabe a sua estrutura. Tanto é que ele está aí dentro. Mas que adianta ele estar aí dentro de você, se ele não tem o controle? Se você não deixa no controle?
O que adianta eu ter Jesus? O que adianta eu ter a palavra, se eu não deixo Ele tomar a frente da minha vida? Se eu não deixo Ele resolver os meus problemas? Mas como assim? Pois é, primeiro eu queimo meus neurônios, eu fico ansiosa, preocupadíssima, ataca o estômago, ataca a cabeça, não consigo comer, não consigo dormir. Por quê? Deus quer isso para mim? Não. Mas por que eu estou vivendo isso? Porque eu estou no controle. O dia que eu entrego o controle, a situação que eu entrego na mão dele, eu posso descansar. Eu posso confiar. Porque ele criou tudo. Então ele sabe resolver. O que nós criamos? Nem filhos nós conseguimos resolver. Sim ou não? Qual é a sua vontade para o seu filho, para a sua filha? Mas quando eles se submetem? Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está no Salmo 46, hoje é só Salmo. Para finalizarmos, Salmo 31, versículo 24. Descanse no Senhor. Espera nele. Como? Livre-se da ansiedade. Livre-se da preocupação. O amanhã Deus proverá, amém? Eu preciso viver o hoje. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus hoje. Amanhã Ele cuidará. Basta o seu dia, o seu mal. Nós já temos que enfrentar esse dia, irmãos. Para que nos ocuparmos com o amanhã? O final do mês, o final do ano? Para quê? Para que ficar na sua visão limitada? Na visão limitada que vai dizer o que para mim e para você? Só as coisas que estamos vendo. E o que estamos vendo? Derrota, estamos vendo doenças, estamos vendo o país afundar, estamos vendo a autoridade não prevalecer, os homens voltarem atrás. Nós estamos vendo tudo isso. E nós vamos ficar nisso? Isso vai dirigir a sua vida? Isso vai dirigir a minha vida? Tendo um Deus todo-poderoso? Tendo o céu dentro de mim? O céu dentro de você? A eternidade de Deus, a provisão dele, a alegria dele, a força dele, a proteção dele, igreja. Para que eu vou ser louca de deixar a proteção de Deus para eu ir de peito aberto diante dessa malignidade que nós estamos vendo? Para que eu vou deixar as notícias entrar dentro do meu coração e elas me destruírem? Para que eu vou abrir a porta da minha casa para entrar a miséria, para entrar a derrota? Para que, irmãos? Por que nós estamos fazendo isso? Se nós temos a palavra de Deus, e Ele diz para mim e para você: não temas, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela mão direita, eu levei sobre mim a sua dor, a sua enfermidade, eu carreguei o seu pecado. Ontem eu ouvi um exemplo de uma esponja. Já viu uma esponja de lavar louça? Amarelinha, verdinha, azulzinha. Você pega nela assim, ela é levinha, não é? Você solta ela assim, ela leve, que nem uma pena, a esponjinha, não é? Joga a esponjinha dentro do balde de água. Como é que ela fica? Pesada, não fica? Afunda. Ela fica densa, ela fica pesada, ela vai afundar, não é? E para tirar lá do fundo do balde de água, tem que espremer ela, tirar toda essa água. Jesus é a esponja limpa, leve, o jugo dele é leve, é manso. Ele veio e foi jogado no lago, no encharco de pecado, de morte, de enfermidade. Ele caiu lá, Deus pôs ele lá. E o que ele fez? Ele absorveu, ele tirou de mim e de você todo o peso, toda a dor, toda a ansiedade,
Ele tirou. E ele diz assim: eu carrego o seu pecado. E eu te dou o meu jugo. Carrega o meu. Leve, manso. A palavra dele é poderosa, amém? Ela tem poder para mudar o meu e o seu coração. Ela tem força para parar e derrubar esses muros que nós temos. Essas dificuldades, esses pensamentos que foram inculcados em nós. E que vem vindo isso, que a gente ouve e se torna uma verdade tão grande e poderosa, que rejeita a verdade de Deus. Eu vou citar só uma que é do nosso crentez, nosso evangeliquez, que a gente diz assim: ou vem pela dor, ou vem pelo amor, ou vem pela... Pois é, não é palavra de Deus, mas isso está na nossa boca, todos os dias. Deus nunca disse isso. Ou você vem por amor, ou você vem pela dor. Nunca disse isso. Não é bíblico. Não é princípio de Deus. Deus tem ao lado dele um advogado. Amém? Ele se chama Jesus. Porque ele levou, ele pagou, ele venceu a morte. E aí quando a justiça de Deus vai vir sobre nós, ele fala assim: ele levanta, paguei o preço. Eles estão caindo, eles estão tropeçando, eles estão desanimados, eles estão olhando para trás, mas eu paguei. Jesus levanta e diz: eu não abro mão deles. Como homem, tem um homem que intercede por mim e por você. Amém. Dá para você entregar o controle da sua vida para ele? Dá para você desejar esse controle da vida para ele? Para ele resolver os seus dilemas, os seus problemas? Como? Se apegue à palavra. Não tem ânimo? Senhor, me dá teu ânimo. Não tem força? Senhor, me dá tua força. Não tem alegria? Seu coração está inundado de tristeza? Senhor, me inunda da tua alegria. Ela é força para mim e para você. Salmo 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Não adianta eu dizer: Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai mudar a minha vida. Deus vai me curar. Deus vai entrar na minha casa. Deus vai tocar lá meu cônjuge. Deus vai tocar meu filho. Deus vai entrar lá na minha empresa. Vai preparar. Ok, classe, ele já está. Classe. Desculpa, de vez em quando vem a professora. Não adianta eu dizer isso, que ele vai fazer. Ele vai, ele já fez, ele tem todo o poder. Mas ele é espírito, amém, igreja? Como é que um espírito toca isso aqui? Como é que um espírito bebe a água? Como é que um espírito come? Ele precisa do quê que ele precisa? Como é que um espírito vai tocar no outro? Como é que um espírito vai entrar dentro da sua casa e vai mexer em coisas, se ele não tem? Como, igreja? Ele precisa do quê? Do que ele precisa para tocar, para curar? E onde é que ele habita? Ah, Deus está no céu. Não está. Não está. Está aqui comigo e com você. Quando se fala, ele está no nosso meio. Olha para você, toca em você. Ele está te transformando. Mas se eu não falar a palavra dele, se eu não deixar a palavra dele descer no meu coração, não é aqui,
Como Ele vai à nossa frente? Como, irmãos? Porque Deus é contra a idolatria, irmãos. Porque Deus não aceita a imagem. Porque a imagem não é um Deus em letra maiúscula. Porque a imagem você, homem e mulher, tem que carregar. Ela não tem fôlego. Ela tem ouvido, mas não ouve. Ela tem olhos, mas não vê. Ela tem mão, mas não toca. Deus não aceita a idolatria. Pode ser de Maria, pode ser de João, pode ser de quem que for, não aceita. Então eu posso fazer a imagem da cruz. Carregue a cruz é maldição. Você carrega o quanto você quiser. Ela é símbolo de maldição. Então eu posso fazer a imagem de Jesus? Vou carregar Jesus? Tá bom, então faça a sua imagem. Carregue Ele. Porque Ele está dentro de você. Então qual é o rosto de Jesus? Olha para o seu irmão do lado. Vê aí as características dele. Ele está aí. Dá para fazer uma imagem? Dá para fazer um ídolo? Dá para colocar uma imagem aqui, ó, para você olhar e adorar Ele? Não! Ele é vivo! Ele é vivo! Amém? Ele tem um corpo vivo! Qual é esse corpo? O meu e o seu. Cuidado com o seu corpo. Ele é templo. Ele é templo de Deus. Ele é casa de Deus. Fortifique-se no Senhor. Sede fortes. Revigore. Quer ter uma casa? Quer ter um corpo saudável? Quer ter uma família saudável? Traga a palavra dele. Tire as coisas que você pense. Para finalizar, eu passar para o pastor, 1 Coríntios, capítulo 3. Já lemos Gênesis, já foi falado aqui que Deus olhou para o homem e fez o homem à imagem dele. Deus fez o homem à imagem dele. Porque Deus não podia habitar lá em Ezequiel, em Jeremias. Porque Deus não podia morar em Davi. Por que Deus não podia morar em Jeremias? Deus não podia morar dentro de Abraão. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito vivo. Porque Jesus, o verbo, não existia lá, igreja. Ele estava lá na forma de palavra. Então Ezequiel, Jeremias, Davi, Abraão, Salomão, todos recebiam uma palavra e o Espírito vinha sobre eles. Era temporário. Era temporário. Hoje, o Espírito habita. Não é temporário. Deus não te visita. Deus não é visita na sua casa. Ele é dono da sua casa. Ele é Senhor da sua casa. A palavra Senhor é dono absoluto. Ele comprou, ele pagou o preço. Ele tem direito. E sabe qual é o preço? Ouro e prata não compra. Ouro e prata não compra o Espírito. Ouro e prata não levanta o coxo. Ouro e prata não ressuscita o morto. Mas sangue puro, sangue de um rei da glória, sangue de Deus ressuscita a igreja. E é isso que nós vamos comemorar. É isso que nós vamos dizer. É o teu sangue, é a tua vida. Quando eu estou tomando o cálice, eu estou dizendo, é a tua vida que está em mim. Quando eu estou comendo um pedaço de pão, esse corpo é teu. Eu estou me alimentando do teu corpo, Jesus. Amém, igreja? Amém. Não estou brava não, é que é muito forte.
Desculpa, não estou brava. É que é muito forte para mim. É muito forte. Eu estou há várias semanas, dia e noite, na palavra, então eu estou assim, arrebentada. Dia e noite, noite e dia na palavra. Dia e noite, noite e dia. Estou impactada. 1 Coríntios, capítulo 3. Leia o versículo 9. O que nós somos de Deus? Quem está trabalhando em mim e você? Deus. Quem habita em mim e você? Deus. Somos cooperadores. Está assim na sua Bíblia? Cooperadores? Então, se Deus escolheu morar em mim e morar em você, e você o aceitou, e você o deixou ele ser o dono da sua vida, ele age junto com você ou não? É cooperador. Ele age ou não? Então, quando você estende a mão, ele está junto ou não? Quando você fala a palavra dele, ele está junto ou não? Quando você abraça outra pessoa, ele está junto ali, ele está tocando ou não? Não é a sua força. Não é a sua mão. Quem está tocando? Porque nós somos cooperadores. Vai no dicionário. Nós fazemos junto. Deus faz junto comigo e junto com você. Mas se eu não estar no controle, se eu não deixar ele viver em mim, se eu não deixar ele ter o controle, como é que ele vai fazer, igreja? Como? Ele vai abrir a nossa mente, vai tirar tudo, como a gente ouve, né? Fez lavagem cerebral. Tira tudo, troca o chip, troca o HD, troca a sua personalidade, tira a sua identidade e põe outra. É assim que Deus faz? Você está vendo a inteligência espiritual, artificial? Você está vendo o que está acontecendo? É isso que o diabo quer. Que o ser humano seja robozinho. E que atenda a ele. Deus quer que você e eu sejamos livres. Aleluia. Só que essa liberdade custa eu perder o controle da minha vida. E aí as pessoas falam assim: nossa, você é escravo da igreja, você não pode fazer nada. Será que é nós que não podemos fazer nada? De Deus somos cooperadores. Vem para o versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Se Deus trabalha junto comigo, não é porque eu quero, é porque Ele escolheu, Ele quis. Ele decidiu assim, igreja. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus visita você? Está assim na sua Bíblia? Ele visita? É temporário, hoje ele vem e amanhã tem luta, ao final da tarde tem luta, o Espírito Santo sai e fala: não quero nem saber disso aí. É assim? Não. O que está escrito é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Embora foram homens que escreveram. Mas escreveu por quê? Porque Deus usou o quê? Usou o quê? A mão e soprou dentro. Não foi da mente de homem. Porque as mentes mais brilhantes da terra dizem assim: papel aceita qualquer coisa. É verdade. É verdade. Mas não tem como a palavra de Deus estar no papel. A palavra de Deus é viva. Ela tem que estar dentro de um corpo vivo, de um vaso vivo. Amém? Não sabeis? Versículo 17. Se alguém
se uma pessoa, alguém se fala de pessoa, se alguém destruir, não está falando do diabo, amém, igreja? Quem destrói o corpo? O homem. Eu e você destruímos o corpo, porque o diabo é espírito também e precisa de um corpo. Então quem é que destrói? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que está escrito? Deus destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é. Então não dá para colocar coisa suja aí. Vem 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ver mais claro. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? É santuário, é habitação, é templo, é casa, é morada, é edifício do Espírito Santo, com letra maiúscula. O Espírito Santo com letra maiúscula, no grego e no hebraico, é Deus. Que está em vós, está assim na sua Bíblia? Ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está perguntando, acaso você e eu não sabemos? Se nós não sabíamos, agora estamos sabendo. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por quê? Porque Ele está habitando no meu e no seu corpo. Então, desculpa dizer algo que vai chocar você. Tenho certeza que me chocou quando Deus falou. Vou até tirar o óculos para não ver a cara de ninguém. Eu não vejo os olhinhos de ninguém de vocês, não enxergo mais. Eu assustei quando eu ouvi isso, e eu não ouvi isso de homem, eu ouvi isso de Deus. Juntando toda a palavra de Gênesis, porque eu estudo, igreja, eu estudo, eu vou na raiz. São 23 anos de estudo, dia e noite e dia. Está aqui meu marido que não me deixa mentir. São 12, 14 horas por dia na palavra. E não é porque eu sou boa, não. Porque eu não sou. É porque Ele quis assim. E Ele faz isso. E eu me rendo a Ele, amém? Amém. Eu ouvi algo, Deus falando para mim assim: seu corpo é meu. Você tem a minha palavra. Só meditando. Eu e Deus, eu e a palavra. Você é minha casa. Você é meu templo. Eu habito em você. Eu moro em você. Eu posso usar seus olhos. Eu posso usar sua boca. Eu posso usar suas mãos. Eu posso usar seus pés. Eu posso usar suas emoções. Mas eu preciso que você renove a mente. E se você renovar a mente, deixar essa transformação, conforme diz Romanos 12, versículo 2, não vos amoldeis, não tome a forma deste mundo, deste século, não deixe o pensamento deles vir e tomar forma e determinar, mas renovai, transformai pela minha palavra. Então, segure aí, igreja, segure aí, que você vai ser impactado. Você carrega Deus. Amém. Onde você for, você pode levá-lo, ou você pode deixá-lo. E isso, para mentes que não estão renovadas, mentes que não seguem a palavra, vai falar assim: a maior heresia que eu ouvi em todos os tempos. Mas então seu Deus é herege.
Porque é Ele que está dizendo, não sou eu. Eu habito em vocês, eu moro com vocês, e vocês são cooperadores comigo. Então, não dá para Deus ser um ídolo morto. Não dá para Deus ter um corpo morto. Não dá para Deus habitar num ídolo de prata, de ouro, de pedra, de cal, de madeira, de ferro. Onde Ele vai habitar? Onde tem vida. Aonde Ele pode expressar vida. Você está pronto para deixar o controle para Ele? Amém. Você quer o controle dele? Amém. Você quer hoje falar para Ele, Senhor, eu quero ser cooperador, eu quero que o Senhor viva em mim, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, e eu quero que o Senhor me ensine a perder o controle que eu tenho para o Senhor, porque eu confio. Isso é fé. Isto é a definição de fé. Fé é ser um com Deus. Fé é ser um com Deus. O que Ele faz, você faz. Jesus é um homem que foi um com Deus. E Ele diz: você não vê? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Como dizes? Mostra-nos o Pai. Olha as obras. Olha as obras. Porque as obras, quem faz? O Pai. Quer Deus agindo por você? Quer Deus morando em você? Feche os seus olhos. A decisão é somente, exclusivamente e absolutamente sua. Sua com Deus. Não é para mim, não é para a placa dessa igreja, não é para este ministério. Jesus Cristo é o caminho. A sua decisão, o seu compromisso é com Deus Todo-Poderoso, que está vivo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui prostrados ao Teu nome, e a Tua palavra falou conosco, o Senhor falou conosco, e o nosso coração, Senhor, queima na Tua palavra, mas confessamos que a nossa mente tem uma batalha, na nossa mente, Senhor, tem um conflito, na nossa mente tem inseguranças, na nossa mente, Senhor, tem coisas que são absolutas para nós, são verdades que foram implantadas, que não são a Tua verdade, mas se tornou uma verdade para nós, porque foram passados para nós, Senhor. Mas hoje, eu tenho a liberdade, aí é você agora com Deus. Eu vou orar a minha oração. Hoje eu, Luciana, tenho a liberdade de dizer ao Senhor que Tu és, Senhor Jesus, o Verbo vivo, o Deus que se fez carne. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, e eu quero o Teu controle, eu quero a Tua direção, eu quero a Tua força, eu quero a Tua luz, eu quero o Teu discernimento, a Tua graça, a Tua cura, eu quero a Tua bênção, Senhor, nesta manhã, eu quero a prosperidade que vem do Senhor, eu quero o descanso do Senhor na minha vida, no meu lar, na minha família. Eu, Luciana, desejo isso e confesso isso diante do Senhor, e creio que os meus irmãos e as minhas irmãs estão confessando diante do Senhor, porque eles são livres. Eles são livres para te escolher. Eles são livres para te negar, Senhor. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso tenho dito, Senhor, não cumprirá? O Senhor já cumpriu todas as coisas. Por isso, meus irmãos e irmãs estão falando diretamente com o Senhor. Recebe, Senhor, cada oração nossa. Confirma, Senhor, no nosso coração a Tua paz, a Tua graça. E nós te prometemos te honrar, nós te prometemos te ouvir e te prometemos te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus te abençoe.